Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto. Em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Louvado, engrandecido seja o santo nome do Senhor. Amém. Querido rádio ouvinte, amigo, aqui está a palavra do Senhor. Liberdade cristã. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Paulo falou isso em Colossenses 2:14. Que o Senhor Jesus, glória a Deus, riscou a cédula contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos trazia a contradição, e tirou de nós, glória a Deus, e cravando-a na cruz nos libertou. Então o cristão é servo do Senhor Jesus Cristo e como tal não podemos ser servo da lei, pois a achamos, portanto, livre dela nesse momento. Então acha-se livre aquele que confessa o nome do Senhor. Superando tanto cristão como judeus, agora vamos observar a liberdade da lei. O que é a lei, afinal? Por que precisamos estar livres ou libertos dela? O que o apóstolo quer dizer com tudo isso? São esses os pontos que nós trazemos nesta mensagem. A lei de Moisés. Definição: o que é a lei? A lei, ela revela a vontade de Deus quanto à conduta de seu povo. Ela não foi dada como meio de salvação. Os judeus definem a lei de Moisés como a expressão máxima da vontade de Deus. Posso dizer a você, ela foi abirrogada por Cristo em Mateus capítulo 5, versículo 17, Romanos 10:4, Hebreus 7:12, porque mudou-se o sacerdote e mudando o sacerdote, muda-se a lei. Então outros trechos maravilhosos, mas vamos ficar com esses três textos da palavra do Senhor. Os rabinos afirmavam que a lei de Moisés, ela consistia de cerca de 603 preceitos divididos em dois grupos. Os preceitos positivos, o que se deve fazer, são em números 248 mais ou menos, e representavam o número de órgãos do corpo humano segundo a medicina. E os preceitos negativos, o que não é permitido fazer, são em número também de 365 e representam os dias do ano. Era mais ou menos isso as especulações rabínicas sobre a questão da lei. Estes preceitos, segundo eles, foram reduzidos a 11 nos dias do profeta Isaías e também de outros, conforme a palavra de Deus nos mostra. E finalmente em Amós capítulo 5, versículo 4.
o justo pela sua fé viverá, conforme nos diz a palavra do Senhor. A doutrina da justificação tem base, portanto, na própria escritura dos judeus, o Antigo Testamento, Jesus e a lei de Moisés. Observando, portanto, Mateus capítulo 5, versículo 17, onde ele diz que eu não vim para abrogar a lei, mas para cumprir. Havia muitas especulações sobre os preceitos da lei de Moisés, principalmente nos dias de Herodes o Grande. Muitos rabinos resolveram buscar a perfeição nas observâncias dos preceitos da lei. O mais excelente desses mestres só conseguiu observar 230 dos 248 preceitos positivos. Só Jesus cumpriu integral e perfeitamente a lei. Só ele e mais ninguém. Glória a Deus. Então, como querem, pois, os judeus e outros, como os adventistas do sétimo dia, a justificação pelas obras da lei? Observe-se que eles pregam tudo isso e querem que o homem seja justificado pelas obras. Mas a palavra de Deus nos mostra pela a fé. A lei e a analogia do casamento. Outra coisa importante também que a gente observa é que o princípio apresentado pelos apóstolos é que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele viver. É o que nos mostra aqui o apóstolo Paulo. A lei é uma coisa passada. A morte isenta o homem de suas obrigações. Ele diz, esse princípio era bem conhecido de seus leitores na época, tanto judeus como também quanto romanos, pois eram também muito comum a legislação romana. Então eles liam e ficavam nessas dúvidas. Só que tem a questão da ilustração que nós vemos aqui do versículo 2 ao versículo 3. Apóstolo Paulo, para ilustrar essa doutrina, usa a regra geral e absoluta da indissolubilidade do casamento. Assim como a lei tem domínio sobre homem, da mesma forma a mulher está ligada à lei do marido. Por essa razão, ela não poderá ser de outro homem enquanto o marido viver. Se isso vier a acontecer, então será considerada adúltera se vivendo o marido unir-se com outro homem. Morrendo o marido, ela estará livre para contrair novas núpcias. É o que nos diz a palavra do Senhor. Trazido, portanto, as ilustrações que mostram que os cristãos estão mortos para a lei, ou seja, estão livres dela, pois a lei só tem domínio sobre o homem enquanto este vive. Nós já morremos em Cristo, por isso estamos livres da lei. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Na palavra de Deus, nós observamos com Cristo, que nós morremos com Cristo, sendo sepultado com ele no batismo da morte. Romanos capítulo 6, versículo 4. E a união com Cristo, o princípio da ilustração e aplicação, Paulo mostra-nos que mortos para a lei, somos servos de Cristo. Aleluia. Isso evidencia que não estamos mais sob o domínio da lei, pois o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Mateus 5, 17, 18. E morreu por nossos pecados. 1 Coríntios 15 e 3. Então, querido rádio ouvinte, amigo, como Cristo já satisfez todas as exigências da lei, não estamos mais sob a tutela da lei, mas debaixo da graça do Senhor. A tríplice função da lei. Ela tem 3 pontos que nós observamos. Primeiro, é a lei do pecado. É a lei pecado. A lei veio revelar o pecado. E ainda 3, a lei veio provocar o pecado. Quer dizer, a lei de Moisés, aquela questão do Velho Testamento, agora contamos juntamente com o apóstolo Paulo e com muita alegria que estamos livres da lei. Agora estamos livres. A lei não veio de Deus através de Moisés. João 1,17. A lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ela não condena o pecado porque trazia alegria. Antes que se levante conceitos errôneos sobre a visão paulina da lei, o apóstolo pergunta, é a lei pecado? A resposta é dada imediatamente dizendo, de modo nenhum. Ele começa a segunda ação do capítulo 7, que vai até ao versículo 12, justificando sua resposta, mostrando que de forma alguma
a lei é pecado. A lei veio revelar o pecado, versículo 7. O apóstolo disse que não conheceu o pecado, senão pela lei. Pela lei veio o conhecimento do pecado, lá em Romanos 3:20, porque todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus, diz a palavra. O apóstolo afirma ainda que a lei serviu como um holofote para trazer à tona o pecado do homem. Veio a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça do Senhor, conforme Romanos 5 e versículo 20. Por conseguinte, Paulo atribui à lei uma função terapêutica, ou seja, a lei serviu para mostrar a causa do pecado e o remédio para curá-lo. A lei só trazia mostrando só a condenação, mas a graça traz, portanto, o antídoto, que é o sangue de Jesus, aleluia. Esse remédio, logicamente, não é a lei, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo, conforme Romanos 3, 24 a 26. Então a lei veio provocar o pecado. Versículo 8, Paulo declara que a lei despertou nele toda a concupiscência, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim, disse ele, toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado, conforme Romanos 7 e versículo 8. Aí vem, portanto, o que ele mostra aqui, que é uma espécie de infância. Ele diz, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, é uma referência à sua infância. Então, irmão, o que nós observamos, mas vindo o mandamento, uma referência à expressão aramaica que significa filho do mandamento, é a maioridade espiritual do judeu, que nos mostra a cerimônia religiosa em que o menino faz pela primeira vez a leitura bíblica na Torá, quer dizer, lei de Moisés. Ele pela primeira vez faz a leitura na palavra do Senhor, a lei de Deus, que se chamava, portanto, ainda hoje, chama Torá. Completar 13 anos, por exemplo, os judeus dizem que a partir daí o menino passa a ser responsável diante de Deus. Também nos mostra que o Senhor Jesus pegou o livro e fez a leitura lá na sinagoga dos judeus. Amados irmãos, amigos, o pecado foi ativado. Ele foi ativado. Tendo passado por esse rito judaico, confessa o apóstolo Paulo que reviveu o pecado e eu morri, disse ele. E a lei provocou o pecado, todos sabem que as proibições tendem a despertar o desejo. Então a lei veio condenar o pecado. 10 dos mandamentos o apóstolo tomou o último, não cobiçarás. Esse mandamento era então o que mais incomodava Paulo, pois refletia algo interior, não era meramente uma ação exteriorizada. Ele estava mostrando que o pecado não consistia apenas em atos exteriores, mas do que se passa no interior do homem. Um exemplo é a cobiça. Aí vem, depois dessa consequência de conhecer o pecado, de despertar o pecado, vem, portanto, a santidade da lei. Então, o problema é que o pecado e não a lei. Aí é o problema. O apóstolo viveu uma contradição tremenda quando professava o judaísmo. O mandamento foi ordenado para a vida, conforme Levítico 18:5. Aí vem lá em Romanos 10:5, o apóstolo Paulo que diz, achei eu que me era para morte, pois por causa do pecado, confessa Paulo, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Versículo 11. Coisa séria, né? O negócio é sério. Ele estava numa tremenda confusão naquela época. Essa mensagem faz nos lembrar da queda de Adão. A serpente me enganou também, diz lá em Gênesis 3:13. Há uma ligação dessa experiência pessoal do apóstolo com o episódio do Éden. E isso, portanto, representa a experiência de todo homem. A lei é santa, como disse Paulo, versículo 12, responde, portanto, a pergunta, é a lei pecado? De forma alguma, pois dessa demonstração, até o versículo 11, ele conclui assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Nesse sentido, querido rádio ouvinte, comentou
aleluia, o apóstolo Paulo, dizendo, portanto, que a lei é santa, tá bom? O que os judeus ainda não entenderam, por causa dessa razão, os judeus não conseguem simpatizar-se com o apóstolo Paulo. Dizem eles que João Batista, ele nasceu João e morreu judeu. Jesus nasceu judeu e morreu judeu. Paulo, porém, nasceu judeu e morreu cristão. Então, trazendo, portanto, essa conclusão rápida, casado com o nosso primeiro marido chamado Lei. Aí vem o apóstolo, trouxe-nos uma notícia do céu. O nosso contrato de casamento fora dissolvido, pois morremos com Cristo, no versículo 4 diz, a lei não tem mais domínio sobre nós. O primeiro marido morreu. Estávamos livres dela para servir na liberdade do Espírito, aquele que morreu por nós, saber Cristo, que cada crente, aleluia, reconheça essa liberdade a fim de produzir frutos para Deus. A lei foi embora e agora nós temos a consequência de estarmos livres dela pelo sangue de Jesus Cristo, o Senhor, que morreu para nos salvar. Tá bom, prezado rádio ouvinte, amigo? Oremos para que Deus nos dê graça e nos dê vitória em o nome de Jesus Cristo. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui pregando a tua palavra. Que o Senhor venha falar aos corações e fazer de cada um de nós um instrumento em tuas mãos para uso do Senhor daquilo que for necessário na tua obra. Senhor, nós te pedimos, nós te agradecemos em o nome de Jesus que vive e reina eternamente. Amém.